Caro Padre André, Padre Marcelo, Diácono Reginel, queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje, com muita alegria, a nossa paróquia celebra esse dia marcante para a nossa fé, para a nossa devoção ao nosso padroeiro, que é a beatificação do nosso padroeiro, padroeiro desta paróquia, São Gonçalo. Nós ouvimos esse evangelho muito marcante para nós, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, e quando o Senhor elenca todas essas bem-aventuranças, todos os santos estão presentes nessas bem-aventuranças. Inúmeras virtudes que Jesus fala dessas bem-aventuranças, Jesus está falando dele mesmo, mas todo santo da Igreja Católica viveu esse evangelho. Nosso padroeiro também não é diferente. Celebrar a beatificação de um santo é celebrar a chancela da Igreja sobre a vida desse homem que tanto pode nos inspirar e nos ajudar. Nós sabemos que São Gonçalo viveu há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, no século XII para o século XIII, mas ainda há pontos na sua vida que podem muito nos ajudar. Sabemos que ele recebeu desde criança um chamado de Deus, um chamado a uma vida consagrada ao Senhor, e sentia isso desde criança. Então seus pais, para dar-lhes uma boa educação, colocaram aquele pequeno jovem numa escola beneditina, né? Estudou junto com os monges de São Bento, e aí ele pôde aprender desde cedo a buscar o Senhor no silêncio, na contemplação, no estudo e no trabalho. Ali, desde criança, Deus foi trabalhando naquela pequena alma, colocando os fundamentos da sua espiritualidade. Os monges de São Bento podem incutir naquela criança, certamente, o desejo por Deus e o desejo também pelos irmãos, de servir aos irmãos. E quando eu pensava na vida de São Gonçalo, que foi depois um dominicano, mas estudou com os beneditinos, me lembrava também de um outro dominicano que estudou com os beneditinos, que é Santo Tomás de Aquino. Assim como São Gonçalo, ele estudou quando criança, junto com os beneditinos. E ali, Santo Tomás fez uma pergunta que certamente São Gonçalo também deve ter se feito, junto aos beneditinos. Quem é Deus? Certamente São Gonçalo, quando criança, aprendeu a perscrutar quem é Deus, a querer desejar a Deus. E logo depois que cresceu, se decidiu por ser sacerdote. Naquela época não existiam seminários. Os seminários foram uma invenção posterior. Mas ele então foi junto ao seu bispo ser formado para ser sacerdote. Naquela época os bispos formavam os seus padres de muito perto. Então ele o bispo de São Gonçalo formou ele e ordenou ele como padre. Se tornou sacerdote e pároco, né, de uma paróquia. Mas depois de algum tempo nessa paróquia, sendo um grande pároco, um zeloso pároco, decide sair em peregrinação para rezar junto ao túmulo dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Então ele visita São Pedro e São Paulo, Santiago de Compostela e a Terra Santa. Passa muito tempo ali porque desejava estar sozinho com Deus e rezar, buscar o Senhor para estar com Deus e ouvir melhor a Deus. Já era sacerdote, já servia os irmãos, mas precisava ouvir melhor a Deus. Então ele se retira. E quando retorna para a sua paróquia, de um episódio que a gente sabe que ele quase que foi expulso da sua paróquia, ele decide se tornar eremita. São Gonçalo quase que tem muitas vocações e vai se tornar eremita numa igrejinha que constrói em honra a Nossa Senhora da Assunção, e ali fica como eremita, quase como que contemplativo, ouvindo ao Senhor. Então nós temos uma criança que é formada pelos monges, um jovem que se torna pároco, mas que sente o desejo de estar sozinho com Deus, e fica numa ermida dedicada a Nossa Senhora. Como deve ter sido a oração de São Gonçalo nessa ermida? Como deve ter sido essas noites em oração, essas manhãs em oração, tantos diálogos profundos que travava com o Senhor ali naquela ermida, até que Deus mesmo foi dando para ele filhos espirituais, pessoas para que ele mesmo cuidasse. Então muitas pessoas foram até aquela ermida para ouvir a pregação daquele homem. Então ele começou a educar na fé aquelas pessoas, mas ele sentia que faltava alguma coisa, então ele recorreu
a intercessão de Nossa Senhora, para pedir para Nossa Senhora que ensinasse para ele quais os caminhos do Senhor para a vida dele. Então, Nossa Senhora um dia aparece para São Gonçalo. E é muito luminosa essa história de Nossa Senhora aparecer para ele, porque Nossa Senhora diz assim para ele: você deve ingressar na ordem cujos monges, cujos frades rezam assim: Ave Maria, gratia plena, que é o início da oração da Ave Maria, Ave Maria cheia de graça. Então ele entendeu que devia ingressar na ordem dos dominicanos. E é interessante porque essa ordem dos dominicanos era recém-fundada. São Domingos tinha acabado de fundar essa ordem. E São Domingos foi aquele santo que recebeu de Nossa Senhora a oração do rosário, a oração do terço, que todos nós rezamos. Então Nossa Senhora indicou para São Gonçalo que ela queria que ele ingressasse na ordem que honrava a oração do rosário. Então São Gonçalo entra na ordem dos dominicanos, e logo que ele entra nos dominicanos, ele se torna um grande frade, apóstolo da devoção à Virgem Maria, apóstolo também do rosário, porque se era uma ordem recém-fundada, essa devoção, esse fervor do rosário estava muito latente, muito forte entre os dominicanos, e não foi diferente com São Gonçalo. A partir daí, meus irmãos, ele se torna um grande apóstolo, um grande propagador da fé em Jesus, um homem de caridade que servia os pobres, que pregava, e aí se tornou um grande pregador. As pessoas então conheciam aquele frade que pregava com amor a Deus e a Nossa Senhora. E o que esses pontos que eu quis ressaltar aqui podem nos ensinar? Vejam, meus irmãos, em São Gonçalo nós temos um pequeno beneditino, um pároco, alguém que vive como um eremita, e depois um frade de Nossa Senhora. Nós que vivemos no século XXI e que somos da paróquia de São Gonçalo, que somos também, de algum modo, filhos espirituais desse santo, devemos aprender com ele, em primeiro lugar, a buscar o Senhor na solidão. Buscar a Deus numa vida de oração muito sincera, porque aquele homem que saía da sua paróquia para encontrar a Deus na solidão, fazia isso porque o coração dele desejava muito a Deus, mais do que qualquer outras coisas. Ele já servia a Deus na sua paróquia, ele já fazia coisas boas, ele já era um grande apóstolo, mas o coração dele desejava muito mais a Deus, então ele precisou se recolher para ouvir melhor a Deus. Quantos de nós trabalhamos na paróquia? Quantos de nós trabalhamos para Deus? Mas talvez o Senhor esteja nos chamando a uma vida de oração mais intensa, mais recolhida, e talvez nós precisamos aumentar e melhorar o nosso tempo de oração na nossa vida ordinária. Quanto tempo você reza? Qual é a qualidade da sua oração? Mas mais ainda, talvez São Gonçalo hoje esteja nos chamando a melhorar ainda mais a devoção à Virgem Maria. Porque como na vida dele, foi Nossa Senhora que apontou o caminho para a sua vocação. Foi Nossa Senhora que mostrou para ele qual era a vontade de Deus para a sua vida. E ao mesmo tempo, Nossa Senhora não aponta um caminho aleatório, aponta um caminho cuja base é a devoção do rosário. Nós que somos paroquianos de São Gonçalo do Amarante, precisamos amar muito a oração do rosário. E precisamos rezá-la cotidianamente, com muito amor, com muita fé, sabendo que essa oração vai nos dar base para sermos muito devotos de Deus. Homens que são amigos da Virgem Maria. Não basta ser só homens de oração, é preciso ser homens de oração que levam o amor a Nossa Senhora também. E aí, se tivermos oração, se tivermos devoção a Nossa Senhora, certamente faremos um apostolado muito fecundo. Se tivermos vida de oração séria e tivermos vida de devoção a Nossa Senhora séria, aí sim poderemos servir e servir com muito amor a Jesus. Porque foi assim na vida de São Gonçalo. Buscou a Deus no silêncio e na solidão. Nossa Senhora lhe aparece, mostra o rosário e começa a ser devoto da Virgem Maria muito forte. E depois Deus o coloca no meio do mundo de novo. Esses pontos podem nos ensinar muito sobre como deve ser a nossa vida no meio desse mundo, meus irmãos. Se nós queremos ser bons servos de Cristo, se nós queremos fazer bons apostolados no meio do mundo, porque precisamos fazer apostolado no meio do mundo, o Senhor nos coloca no meio do mundo para falar de Deus para as pessoas que precisam. O Senhor nos coloca no serviço paroquial para fazermos um bom trabalho na paróquia, mas precisamos, para fazermos um bom trabalho de apostolado, precisamos de vida espiritual muito séria. Uma vida em que vamos buscar a Deus na solidão
da nossa oração, mas essa oração precisa ser uma oração de amor filial à Nossa Senhora. Hoje, o Senhor está nos convocando aqui nessa paróquia, sob a intercessão de São Gonçalo, para fazer retomar o nosso desejo por Ele e o nosso amor por Nossa Senhora. Talvez esse seja o grande apelo de São Gonçalo para você e para mim nesse dia. Retomarmos o desejo pela oração e retomarmos a devoção à Virgem Maria. Porque se fizermos isso, seremos bons servos de Cristo. E aí nós poderemos viver, de fato, aquilo que nós ouvimos na segunda leitura. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. São Gonçalo pôde exclamar isso com todo o seu coração, depois de ter se entregado inteiramente ao Senhor, numa vida de oração e numa vida de apostolado. No final da sua vida ele poderia muito bem repetir como São Paulo: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que eu e você possamos também viver com muita fé na Virgem Maria e amor ao Senhor, para podermos um dia repetir com São Paulo e também com São Gonçalo: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim.